A graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Juízes, capítulo 9, os versos a partir do 8 ao 15, para da parábola de Jotão, ou apólogo de Jotão. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se verdadeiramente me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo de minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Amém? Vamos meditar então no significado de cada uma dessas árvores. Essa parábola conta a história de 4 árvores que foram convidadas a reinar sobre a floresta. Ensina sobre as escolhas e oportunidades de ouvir o chamado de Deus. E eu lhe pergunto: que tipo de árvore você é? A oliveira, significado de unção. A oliveira ou as azeitonas, seu principal produto é o azeite, um óleo saudável e muito saboroso. Na Bíblia simboliza o óleo para ungir os reis, os enfermos, e também representa a unção do Espírito Santo. Podemos ver nas referências de Tiago 5,14 e 1 Reis 19, de 15 a 16. A figueira. A figueira produz figo, um fruto muito apreciado no Oriente, e representa a alegria. O profeta mandou o rei Ezequias colocar pasta de figos para aliviar as dores da úlcera. Está em 2 Reis 27. Abacuque expressa: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,17. O próprio Jesus mostrou insatisfação a encontrar a figueira sem frutos. Então, a figueira era uma árvore de muita importância para eles. O fruto, o figo, era muito apreciado por eles. Fazia muita falta se não houvesse frutos na figueira. Vamos agora para a videira. A videira significa a comunhão, produz uvas, outra fruta que dá de cachos, o que significa a comunhão entre irmãos, unidos por um só ramo, o Senhor. Viver em comunhão é um grande desafio neste século, onde prevalece o individualismo. Viver em comunhão só é possível através de uma vida de fé e oração. Tem uma frase que diz: perca a razão, mas não perca a comunhão. A videira que produz o vinho, que alegrava, que trazia a comunhão nas festas, a alegria,
simboliza a comunhão entre os irmãos. E por último, a quarta árvore, o espinheiro, significa arrogância, prepotência. O que ela realmente produz são espinhos. E quando chamado para reinar, já relatou sua característica, que dele sai fogo e que ele machuca quem não o aceitar como rei. É alguém que não aceita ser mandado, mas está disposto a ferir quem não concordar com sua opinião. Pessoas críticas, pessoas que vão reinar, vão liderar de uma maneira brutal. Os espinheiros passaram a surgir após o pecado. Gênesis 3:18. Ele nos fere, mas é tão arrogante e prepotente que não aceita a correção. Somente o antídoto do sangue de Cristo é capaz de tocar em alguém assim e torná-lo sensível. Que tipo de árvore você é? Entre essas 4 árvores citadas na parábola de Jotão, você é a oliveira, que significa unção, que significa a cura, que significa a presença do Espírito Santo, significa um alimento que dá saúde. Você é a figueira que produz fruto delicioso e apreciado, que traz alegria àquele que se alimenta dela, que faz falta quando não produz frutos. Alguém sente sua falta quando você deixa de produzir, você deixa de estar presente. Você é a videira que representa a comunhão, que produz uvas deliciosas, de maneira que estão todas ali unidas no cacho. Você é a pessoa que representa comunhão entre os irmãos. Você procura viver em comunhão, em oração, em comunhão com Deus e com seus irmãos através da oração, da fé. Ou você é, por último, a quarta árvore, a mais arrogante de todas, o espinheiro, que produz espinhos, que ninguém gosta de chegar perto, que quer reinar, que quer conduzir as pessoas de maneira cruel, machucando, não aceitando que as pessoas lhe dêem conselhos, está sempre disposto a ferir, não concordar com ninguém, e tem uma maneira cruel de liderar, se sentindo o absoluto, sem aceitar correção. Ninguém pode chegar, não tem como chegar a você, porque você é uma pessoa em que as pessoas não podem se apoiar. Fica isso para a nossa meditação nessa manhã. Que tipo de árvore somos nós? Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos árvores, sermos pessoas que produzam algum tipo de alegria para as pessoas, que produza frutos que tragam alegria às pessoas, que tragam vida, que tragam comunhão, que tragam saúde.
e que acolha as pessoas. É isso que o Senhor deseja de nós. Fiquem na paz e que a graça de Deus permaneça em nossos corações. Amém e amém.